Nesse vídeo eu vou te falar o que filmes como 50 Tons de Cinza pode fazer com que você venha adquirir, por exemplo, ejaculação precoce ou ainda disfunção erétil. Meu nome é Davi Ribeiro, do projeto ejaculandocontrole.com, e até o final desse vídeo você vai entender o que eu quero dizer com tudo isso. Bom, o filme, por exemplo, o filme 50 Tons de Cinza, trata de um homem multimilionário que tem relações sexuais que envolvem um pouco de masoquismo, com sadomasoquismo, com uma jovem universitária. E por que esse filme faz tanto sucesso e o que isso pode fazer com que você venha a ter realmente disfunções sexuais? Enfim, o que acontece hoje em dia é o seguinte: nós vivemos uma dualidade social. Sempre foi assim, tá? Desde que eu me entendo por gente e provavelmente você também. Nós temos uma dualidade social. Ao mesmo tempo que de um lado nós temos os pais, as pessoas que condenam as mulheres quando elas fazem sexo com um homem na primeira noite, que condenam as mulheres de usar roupas curtas, que condenam as namoradas, as esposas a, por exemplo, sair com um decote maior, que elas não podem trair, não podem ter relações com outras pessoas, enfim. Esse é um lado da nossa sociedade. O outro lado da nossa sociedade é o lado do desejo. Esse lado é o lado moral, vamos dizer assim. E o outro lado é o lado do desejo, tá? Eu, você, todo mundo deseja sexo. Quer saber sobre a vida sexual do vizinho, quer saber sobre a vida sexual das outras pessoas e quer saber também da vida sexual, por exemplo, de um multimilionário com uma jovem universitária que envolve, por exemplo, práticas de sadomasoquismo. Nada de errado com isso. Mas esse é o lado do desejo, esse é o lado humano nosso, tá? Todo mundo quer saber sobre o sexo de todo mundo. Então, nós dizemos essa dualidade social. Ao mesmo tempo que a gente não pode, não deve, aquilo é errado, a gente quer fazer aqui, a gente quer fazer as nossas fantasias sexuais. Então tudo isso entra em conflito, tá? Se você não consegue conviver muito bem com essas informações, e a maioria das pessoas não consegue, eu estou falando aqui para vocês, homens, tá? Porque o nosso projeto envolve muito mais os homens mesmo, né? Disfunções sexuais dos homens e tudo mais. Mas eu tenho certeza também, se você, mulher, estiver aqui assistindo, isso serve para você também, tá? Essa dualidade social, ela atrapalha e muito a nossa vida, tá? E isso está aí, o sexo, a sexualidade, o lado do desejo, ele está na nossa cara e o tempo todo, né? Se você for na internet, você vai ver inúmeros vídeos pornográficos e tudo mais. Na televisão, as novelas, tudo mais, está cada vez mais pornográfico, tá? Não chega a ser explícito, mas está cada vez mais, né? Se você for ver aqueles... Enfim, não vou citar nome de emissora nem nada, mas tem seriados que passam aí um pouco mais tarde, 11 e pouca, que só falta mostrar a penetração mesmo. Então, e isso dá audiência. E por que está assim, né? Porque isso dá audiências grandes. E por que dá audiências grandes? Porque tem um lado do desejo humano, que a gente realmente quer ver sexo, a gente deseja sexo. Sexo é bom, todo mundo gosta de sexo. Mas ao mesmo tempo, não pode falar que é legal, não pode falar que vai andar com decote, não pode falar que transa com o homem na primeira noite, o homem não pode falar que ele falha, ele não pode falar que ele está inseguro, que a noite de ontem, infelizmente, aconteceu alguma coisa, ele teve uma disfunção erétil, ele não pode buscar ajuda porque ele teve uma ejaculação precoce, é vergonhoso conversar com os amigos porque ele teve uma ejaculação precoce. Então, o que tem a ver, né, filmes como isso, conteúdos, né, sobre sexo, sexualidade, com o moral? Então, o que tem a ver é justamente isso, tá? O que pode fazer com que você venha a ter uma ejaculação precoce, venha a ter uma disfunção erétil, é justamente esse conflito, essa dualidade social. Então você tem que saber conviver com isso, você tem que saber que o mundo funciona assim, tá? Então você não pode deixar que isso te afete. Por exemplo, dentro das quatro paredes. Se você não, ao mesmo tempo que você tem o desejo, mas você não sabe conviver com o lado moral, um exemplo, você fala, todo mundo sabe e fala que o homem tem que ser o garanhão, que o homem ele tem que chegar em casa, ele tem que dar conta do recado, que um homem que é homem mesmo, que é macho mesmo, ele jamais pode falhar dentro das quatro paredes. Mas será que isso é verdade mesmo? Será que todo homem, será que ele nunca teve uma falhinha sequer? Pode até ser que ele não tenha tido ainda, tá? Mas provavelmente ele vai ter no futuro uma coisa ou outra, porque é normal, tá? É normal. Nós, seres humanos, nós falhamos o tempo todo. Você tem que saber conviver com isso. Não existe esse homem perfeito que o moral prega. Como não existe também essa mulher perfeita que o moral prega. Tá? A mulher ela deseja transar com um cara na primeira noite, por que não? Mas se ela falar isso,
ela vai ser condenada. E o homem, ele pode sim falhar uma vez ou outra, porque é humano, não quer dizer que você tenha um problema necessariamente, tá? Porque você é humano. Mas se você falar isso com um amigo seu, você vai virar chacota. Mesmo que aquele mesmo amigo seu, na noite passada, tenha tido um problema. Então, filmes como 50 Tons de Cinza e também filmes eróticos, pornográficos, eles mostram o desejo sexual que as pessoas têm de saber da vida sexual do outro, tá? E ao mesmo tempo, você tem que saber conviver com essa dualidade. Então, quando você está lá dentro das quatro paredes e por algum motivo você teve uma disfunção erétil ou você teve uma ejaculação precoce, não necessariamente isso é um problema sério. Se isso for frequente, no caso, por exemplo, da ejaculação precoce. Inclusive, eu falo isso um pouco no programa Cai 4S, que é o nosso programa premium aqui da nossa empresa. Eu falo como você deve saber lidar melhor com esse lado emocional, tá? Você tem que saber lidar com o seu lado emocional. Então, você está ali dentro das quatro paredes, você acaba falhando por um motivo ou outro. Pode ser inúmeras coisas, tá? Você está cansado, você está estressado, você chegou em casa, você não tem que ter obrigação de fazer sexo com a sua parceira, por exemplo. Muitas vezes o lado moral prega isso, né? Que o homem, o macho, ele tem que querer fazer sexo o tempo todo e não necessariamente. Muitas vezes você vai chegar na sua casa cansado e se você... é melhor você nem fazer sexo, você descansar, tá? Mas o moral, ele prega que você tem que ser macho a qualquer custo. Se alguém quiser, se a mulher quiser fazer sexo com você, você tem que fazer. Aí você vai lá, escutando o seu lado moral, o lado moral da sociedade, você vai acabar falhando, você vai acabar tendo disfunção erétil, você pode ter também uma ejaculação precoce, mas porque você realmente tem um problema? Não necessariamente. Pode ser simplesmente porque você não escutou o seu corpo, tá? Você tinha que ter ignorado esse lado moral. Você podia simplesmente ter ido e falar assim, cara, vou descansar, não estou no dia legal, enfim, e descansar mesmo, e dormir. Então, muitas vezes, essa é a moral desse vídeo, tá? Você tem que aprender a conviver com o seu lado moral e o lado do seu desejo, tá? Porque os homens, as mulheres, todo mundo ao nosso redor sabe que existe, muitas vezes não entende isso dessa forma que eu estou te explicando, mas todo mundo tem isso, tá? O lado moral e o lado do desejo. Não saiba conviver com isso, não deixe que isso faça com que você tenha uma disfunção sexual na hora H. Se você está cansado, está estressado, não vá fazer sexo, tá? Vai dormir, porque se você fizer e falhar, você vai acabar colocando neuroses na sua cabeça, coisas que não existem, e doenças psicossomáticas estão aí o tempo todo, tá? E ejaculação precoce, justamente, esse é um problema muito mais psicossomático do que qualquer outra coisa. O que é psicossomático? Que você bola aquilo ali na sua cabeça, você acha que você tem aquele problema, de tanto que você acha que você tem, você acaba realmente desenvolvendo esse problema para você. Então, se você falha, porque você escutou seu lado moral, você começar a remoer aquilo, as chances de você falhar de novo são muito grandes. E como eu falo no programa Cai 4S também, você começa a entrar numa espiral negativa que cada nova falha fica cada vez mais difícil de sair do buraco. Então, cuidado com que a sociedade, com que as pessoas falam as coisas, tá? Muitas vezes isso pode ser muito prejudicial para a sua saúde sexual. Então, não se deixe levar pela dicotomia, né? Pela dualidade social. Saiba conviver com o seu lado moral e com o seu lado do desejo. Todo mundo tem isso, basta você saber conviver, basta você saber lidar com tudo isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, tá? Fala que você gostou. Se você não gostou também, não tem problema. Fala que não gostou. É só assim que a gente consegue melhorar cada vez mais o conteúdo do nosso vídeo. E se você não está inscrito ainda no nosso canal, tá? Clique na logomarca que vai aparecer aqui do lado esquerdo da tela, ou melhor, no lado direito, tá? Da sua tela, no lado direito superior. E se inscreva no nosso canal, porque toda semana nós vamos fazer um vídeo de conteúdo bem legal para você realmente ver aqui, acompanhar nossa empresa, o nosso projeto, enfim. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E não deixe que esse tabu sexual, essa dualidade social acabe atrapalhando, acaba fazendo com que você desenvolva uma doença psicossomática, que pode ser tanto a disfunção erétil como a ejaculação precoce. Grande abraço e até o próximo vídeo.